Ele é um colecionador e ela é o espécime que ele mais deseja no momento. Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o livro O Colecionador, do John Fowles. Bom, O Colecionador é um livro que é considerado um clássico, ele é um romance de estreia do autor. Romance de estreia, mas não pense que ele é novo não, tá? Que traz ali uma abordagem de um thriller psicológico com relação a esse colecionador, que é o Frederick Clegg. Ele coleciona borboletas e ele é um cara que ele tem uma extrema admiração por uma mulher chamada Miranda. Ele admira a Miranda de longe, ela é muito culta, ela adora arte, etc. E ele está tremendamente apaixonado por ela. Excluindo disso o fato de que eles nem se conhecem, tudo bem. Acontece que num belo dia o Frederick acaba ganhando uma pequena fortuna na loteria e decide que ele vai colocar um plano que ele nem sabia que tinha em ação. É nesse momento que ele vai comprar uma casa e ele fica muito impressionado com a distância que essa casa é, né? Como ela fica num lugar remoto. Também gosta bastante do fato dela ter um porão onde ninguém pode ouvir nada, que não é ligado na casa, fica tipo num alçapão. E coisas assim, né, normais, que a gente valoriza muito na hora de comprar um imóvel. E é nesse momento, então, que o Frederick decide ficar com essa casa, faz ali uma pequena reforma e sequestra a Miranda. Esse livro vai trazer pra gente, então, essa experiência de sequestro de ambos os pontos de vista. Do Frederick, como obviamente um sequestrador, que acredita que está fazendo tudo isso por amor, né? Adicionando ali essa borboleta tão rara à sua coleção. Porque na cabeça dele a Miranda é muito diferente das outras mulheres. E ele nunca seria o tipo de cara que as mulheres iriam olhar. Porque ele é especial, enfim, ele é perfeito, um tremendo cavalheiro. E os outros caras não, eles são uns brutamontes e etc. Então ele acaba sequestrando a Miranda até mesmo pra protegê-la, né? Tudo pelo bem dela. E a gente vai ver o ponto de vista também da Miranda por meio de um diário, onde ela vai contar pra gente o que tá rolando durante esse sequestro. Essas duas narrativas, elas não são intercaladas, tipo, capítulo sim, capítulo não. Elas têm uma parte inteira, depois muda pra outra e depois a outra. E isso foi uma coisa que me incomodou bastante no livro. Isso porque na primeira parte, que é narrada pelo Frederick, a gente tem ali como se fosse um relato onde ele tá contando mesmo, tanto que eu achei que o final fosse ser esse, da gente descobrir que ele tá de repente num tribunal, ou então ele tá dando uma entrevista, sei lá, qualquer coisa, e tivesse contando isso pra uma pessoa, porque flui muito, ele realmente parece que escolhe as palavras de um jeito que vai, sabe, ser pra qualquer pessoa poder saber e ouvir o que aconteceu de verdade. Enquanto isso, a narrativa da Verônica é feita por meio de um diário, como eu falei, e meu Deus do céu, como ela é chata! Parece que ela tá querendo escrever, assim, de um jeito poéticozinho, em alguns momentos a gente pega ali algumas coisas mais tranquilas, mais desabafos, etc, mas, nossa... E além disso, também teve o ponto muito negativo de que repete, tipo, todos os acontecimentos do Frederick, né, o que ele já contou. Então, assim, o Frederick conta o que aconteceu durante esses dias deles até um determinado ponto. Chegando nesse ponto, a história para e a gente vai pra narrativa da Miranda nesse diário. E a gente vai rever tudo que o Frederick já contou pra gente pelo ponto de vista da Miranda, acrescido ainda com algumas histórias da vida pessoal dela, casos dela, e que, assim, eu tava zero interessada em saber, então acabou prejudicando um pouco a minha experiência de leitura. Eu sei que eu posso estar falando, e vocês devem estar achando que eu odiei o livro, mas não é essa a situação, ok? Eu adorei, inclusive tem um vlog da minha experiência de leitura que eu vou deixar aqui no card pra vocês poderem conferir, onde eu falo muito mais, né, enfim, sobre quais foram os perrengues que eu passei. Mas pra vocês terem noção, essas primeiras páginas aí que fala sobre o ponto de vista do Frederick são em torno de 100 e pouquinhas páginas do livro, e eu li isso, assim, praticamente numa sentada, e a parte da Miranda eu demorei dias porque foi realmente desmotivador pra mim. A parte da Miranda, a gente tem um benefício ali muito grande de ter, obviamente, o ponto de vista dela, então a gente vai ter muita reflexão, a gente vai ter ela falando bastante sobre a questão da liberdade dela, e ela vai falar sobre coisas e etc, que a gente vai poder se questionar bastante com relação à nossa sociedade, também com relação à espiritualidade, né, eu tive um momento bastante reflexivo com relação a Deus, que ela mesma propõe aqui no livro, mas ao mesmo tempo eu não consegui suprir nenhum sentimento de empatia por ela como pessoa. Obviamente eu tive empatia por ela pela situação em que ela estava, mas muito por conseguir me ver na situação, mas não porque ela é uma pessoa que me inspirou em simpatia ou qualquer tipo de sentimento semelhante a isso. Inclusive, é muito complicado você ler esse livro porque você se pega numa posição em que você
se percebe sentindo pena do Frederick em determinados momentos por causa das coisas que ele fala, obviamente por ser um narrador não confiável que tem plena crença de que ele está fazendo tudo isso pelo bem da Miranda. A gente não cria, obviamente, um sentimento de eu entendo o que você fez, mas sim de empatia por ele como uma pessoa. E aí eu tinha que ficar toda hora parando e falar assim, meu Deus do céu, não, esse cara é um louco, sequestrador, chega, deu. E isso acontece muito também porque a própria Miranda não inspira simpatia na gente e nem empatia. Muito pelo contrário, ela faz a gente querer socar a cara dela, porque ela é bastante mesquinha em alguns momentos. Obviamente que, né, não julgo ela querer ser mesquinha com o cara que sequestrou ela, mas ela também é uma pessoa que sente bastante empatia pelo Frederick. Ela fica tipo, mas coitado, mas eu fui grossa com ele, poxa vida. E aí você, tipo, fica desacreditado. Esse livro eu acho que também convida a gente a fazer uma reflexão bem forte sobre, tipo assim, o que eu faria nessa situação se eu estivesse no lugar dela. É muito difícil a gente julgar isso, sabe? Você se colocar na situação da pessoa e pensar, eu faria ou não faria, o que seria de mim nesse momento e etc. Um pensamento que correu muito na minha cabeça quando eu tava lendo o livro foi, tipo, gente, esse cara, ele vê ela como um objeto de coleção, uma admiração e etc. Ele nunca vai deixar ela ir embora. Imagina se você estivesse no lugar dela, sabe? Eu fiquei pensando, gente, eu preferiria 1000 vezes ser sequestrada, eu preferiria 1000 vezes não ser sequestrada por ninguém, tá bom? Mas se fosse pra eu escolher, eu escolheria definitivamente um cara louco qualquer que só quer dinheiro, que só quer, sei lá, me torturar, me matar, qualquer bosta parecida, do que um cara como esse que me admira, me idolatra e me quer pra sempre ali do lado dele, sabe? Seria uma situação onde ele não iria me matar, ele não iria me deixar ir e eu não ia ver esperança mais na vida. Apesar do livro ter essa pegada de, ela está encarcerada e tudo mais, a gente não tem muito essa coisa da Miranda muito triste, etc. São poucos os momentos em que a gente percebe mesmo os sentimentos dela se tornando uma coisa pesada e densa. Mas, na realidade, a gente vê bastante oscilação, sim, entre como ela tá se sentindo nos dias. E ela fala até pra gente, hoje estou num dia bom, hoje estou num dia ruim, etc. Não acho que seja um livro com gatilhos fortes, etc. Obviamente que tem toda essa questão de cárcere privado, tem questão de agressão, mas não tipo, uau! Com relação ao final do livro, o desfecho dessa história, eu particularmente achei um final meio... Eu estava esperando algo muito melhor, eu acho que eu fiquei ensaiando na minha cabeça quais seriam os acontecimentos, porque quando acaba a parte do Frederick, dá vontade de gritar, berrar de ódio, porque você fala, meu Deus do céu, vem muito aí chega a parte da Miranda, estraga tudo, e aí a gente volta pra parte do Frederick e vê realmente essa adrenalina correndo, mas a gente já começa a pensar que não vai acontecer muita coisa ali, né? Eu gostei de como as coisas fecharam no final das contas. Eu acho que condiz muito bem com a mensagem que toda essa referência da borboleta, da coleção, etc e tal, tudo isso fez muito sentido, né, somando as peças do quebra-cabeça, mas foi um final um pouco bobo pra mim, na minha opinião. Ainda assim, foi um livro que eu gostei muito. Eu acho que eu não tô conseguindo transmitir quanto que eu gostei, mas ele tem tudo isso aqui de marcações e eu ainda fiz muitas marcações a lápis, tem várias reações. Foi um livro que me fez sentir bastante, me fez dialogar muito comigo, me fez dialogar com os personagens e eu acho que isso foi muito importante pra experiência, mais do que os próprios acontecimentos da história, e isso não costuma acontecer comigo, tá? Eu sou uma pessoa que se importa muito com o que tá acontecendo efetivamente no livro. Bom, então pra fechar, eu recomendo sim que você faça a leitura de colecionador. Eu acho que é uma leitura super válida e muito fluida na maior parte do tempo. Até na parte da Miranda ainda é fluido, mas você tem que ter um pouco de paciência por causa dessa repetição de acontecimentos mesmo. E te convido a conhecer esses personagens e me dizer o que você acha, se você sentiu a mesma coisa que eu. Se você já leu, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você quiser deixar algum spoiler, sinaliza, por favor, fala, oi, tem spoiler, não leia esse comentário. E aí a gente conversa, tá bom? E se você quiser adquirir esse livro, o link pra comprar vai estar aqui embaixo na descrição. Bom, gente, então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse, não esquece de curtir, se inscrever no canal, compartilha com alguém que você acha que vai gostar do vídeo e a gente se vê então. Um beijo, tchau, tchau!